Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Vinícius Nunes Psicologia e só queria agradecer, né, pela audiência nos últimos vídeos. Então, vamos começar aí com mais um tema. E um tema dessa semana é muito curioso, porque eu queria saber se vocês já perceberam que muitas vezes a gente olha para alguns fatos ou mesmo entra nas redes sociais e percebe que algumas teses que a gente tem acabam se confirmando, como se o mundo quisesse comprovar que você está certo. Vocês já tiveram essa sensação? Pois é, isso não é nenhuma superstição, não é algo que você seja o escolhido ou o dono da razão, e sim algo chamado viés de confirmação. Esse viés de confirmação é uma técnica do nosso cérebro em economizar energia, porque o nosso cérebro acaba trabalhando em muitas coisas e, por vezes, ele fica cansado, né, de tanto trabalho, de tanta coisa para a gente pensar e fazer, e do quanto ele é responsável por muitas coisas dentro do nosso organismo. Então, às vezes, ele utiliza de artifícios que podem fazer com que a gente tenha determinadas percepções que são distorcidas, né? É uma forma do cérebro se defender do cansaço. Então, muitas vezes a gente se pega pensando que coisas que acontecem são verdades universais. Por exemplo, dentro dos relacionamentos, quando a pessoa acha que o seu parceiro ou a sua parceira está te traindo, você procura evidências disso, como, por exemplo, a pessoa fala: que horas você chegou em casa ontem? E a pessoa falou: acho que umas 7 horas. Aí a pessoa vê que chegou 7h30, algum outro horário. Às vezes a pessoa não está tão ligada no tempo e chegou um pouco mais tarde, um pouco mais cedo do que diz, e aí isso faz com que a pessoa, não, a pessoa está mentindo. Ou como, por exemplo, além das questões amorosas, tem alguma questão da religião. Você já não pegou pensando assim, tipo, quando você perde alguma coisa e fala que, São Longuinho, se eu encontrar tal coisa, eu faço 3 pulinhos. Aí você dá os 3 pulinhos e acaba encontrando o objeto. Aí você pensa, São Longuinho interveio e me ajudou a achar determinado objeto. Então, muitas vezes, você acaba indo atrás daquilo que você quer encontrar, daquilo que você acredita. Você acaba ignorando, às vezes, que isso não deu certo. Você acaba sempre lembrando de quando aquela crença sua foi reforçada. Por exemplo, a questão da superstição dentro do futebol. Tem a tal da camisa da sorte. Se eu for com tal camisa, meu time ganha. Aí a pessoa vai com a camisa, o time ganha e fala, tá vendo só? Ganhou. E quando ela vai com a camisa e o time não ganha, procura outras coisas para dizer do motivo do time não ter ganhado. E o nosso cérebro trabalha, às vezes, dessa forma, dessa maneira. Então, a psicanálise fala que isso é uma forma de defender, de racionalização e de negação de coisas que podem confrontar o nosso inconsciente. Né? A gente acaba se defendendo desse tipo de ameaça que pode provocar a angústia, uma forma da pulsão de vida atuar. Então, Freud coloca essa questão, Freud colocaria, no caso, essa questão do viés cognitivo, uma maneira de proteção do nosso corpo contra possíveis angústias. Mas então, como a gente pode se defender desse tipo de viés de confirmação? Uma forma da gente se defender disso é buscar ter um pensamento crítico, é buscar formas, ocasiões
em que determinada crença sua é refutada, que determinada questão que você coloca como verdade universal não acontece o que você pensa. Então, a forma de você ter o senso crítico te defende dessas possíveis ideias de viés cognitivo. Porém, não é 100%, né? Porque é algo do nosso cérebro, é algo que acontece com a gente acaba sempre entrando nessa armadilha, né? Mas, obviamente, a gente pode diminuir isso. Outra coisa que influencia muito para a gente cair nesse viés cognitivo é a questão das redes sociais. O famoso algoritmo, que sempre vai buscando, vai mostrando aquilo que você gosta, do que você concorda. Se você tem interesse em determinado tema ou tem algum tipo de pensamento, a rede vai colocar sempre pessoas que tenham similaridades com você, que pensam dessa forma, e você cria uma ideia de que a maioria das pessoas pensam daquele jeito, cria uma ideia de que aquela determinada crença sua é uma verdade universal, uma verdade que está sendo espalhada e que poucos são contra determinada ideia. Então, é importante que a gente saia da nossa bolha, né, como falam as pessoas mais jovens, saber das bolhas das outras pessoas. O que a rede social do seu amigo diz, o que a rede do seu familiar diz. Então é importante a gente juntar informações, porque quanto mais você junta informações e quanto mais você junta conhecimento, mais difícil você cair na armadilha do viés cognitivo, tá certo? Então, assim, para encerrar esse vídeo, antes disso, eu queria falar de uma experiência que confirma nisso, né? Nos anos 60, 70, 80, a psicologia cognitiva estava surgindo com muita força. E um desses psicólogos, o Peter Wason, fez uma experiência que se chama Tarefa dos Números. Ele colocou 4 cartas para as pessoas, dizendo que o número ímpar é a cor vermelha e o número par, o lado oposto da carta, né, é azul. Aí entregam 4 cartas. Uma carta com que está virado para cima o 8, uma carta cujo 3 está virado para cima, uma carta vermelha e uma carta azul. Quando eles começam o experimento, eles percebem que o 3 quando vira, é vermelho. E depois, o azul, o 8, vira, quando você vira, aparece azul. E aí você dá um baralho cercado. E o que as pessoas que estiveram no experimento fizeram, foram procurando as cartas cujos pares eram azul par, vermelho ímpar. E ignoraram as cartas azul ímpar, vermelho par, que tinham também no experimento. Né? Então, o Peter Wason provou que a gente tem o viés de confirmação, de querer confirmar determinada tese. Eles viram que essa tese foi inicialmente validada e buscaram maneiras de provar que aquilo é a verdade. Então, assim, para cientistas e pesquisadores, é muito ruim você cair dentro desse viés. É importante você manter o espírito livre e manter sempre a dúvida, porque a incerteza é que nos faz evoluir e o que nos faz buscar o conhecimento e buscar a evolução. Tudo bem? E antes de encerrar o vídeo, eu vou querer que vocês confirmem o viés cognitivo, porque vocês com certeza vão dizer: ah, ele vai pedir para se inscrever, vai pedir para comentar, vai pedir para curtir, para compartilhar. Pois é, vou confirmar esse viés cognitivo para vocês, só que dessa vez apenas, viu? Só vou confirmar dessa vez, vou pedir para vocês fazerem tudo isso que eu acabei de falar. E antes de encerrar o vídeo, eu vou dar as minhas dicas. A dica
fílmica, digamos assim, é o documentário Dilema das Redes, que está na Netflix, foi lançado no ano de 2020, que mostra um pouco dessa questão do algoritmo e de como as pessoas podem ficar alienadas dentro das redes sociais, que é para a gente ter muito cuidado. E a minha dica de leitura é Introdução ao Viés Cognitivo de Howard Danforth. Tudo bem? Então, só queria mais uma vez agradecer vocês pela audiência e tchau.